No próximo capítulo da novela Dona de Mim, tudo vira de cabeça para baixo antes mesmo que alguém perceba de onde veio o vendaval. A aula de teatro de Filipa é interrompida de maneira cinematográfica. Tânia arromba a porta como um raio, peito estufado e olhar mortal. Agora a verdade vem inteira. Doa a quem doer, dispara. O susto percorre os alunos como um curto-circuito. Longe dali, Léo cutuca Rian com um ciúme que não se esforça para disfarçar. Ela insinua que Marlon e Bárbara estão se aproximando demais, e o silêncio desconfortável que Rian devolve vale mais que qualquer resposta. A cidade está fervendo, e não é figurativo. Para provar isso, basta olhar para Cami, que já chega tirando satisfações com Jussara por causa da torta que derrubou meio mundo na festa. Jussara tenta se justificar, mas Cami não está num dia de paciência. A discussão sobe como um rojão. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto isso, em outro canto, Marlon tenta limpar a barra com Jeff. Ele fala, explica, remexe no passado, mas Jeff permanece firme, machucado. Certas feridas não se curam com desculpas rápidas. E falando em impacto, Valide surge diante de Marlon, Lucas e Bárbara como quem pisa num palco com um holofote exclusivo. O trio fica paralisado. A presença dele tem um magnetismo que rearranja energias. Ali nasce uma nova peça nesse tabuleiro caótico. No entanto, é Dara quem sente a corda apertar no pescoço. Só de imaginar a reação de Jussara ao descobrir que a tal torta gourmet virou arma química na festa, ela entra em parafuso. E sabe que o julgamento materno vem pesado. Enquanto as emoções explodem pela cidade, Agripino enfrenta seu próprio pavor. Liga para a polícia e pede que Jaques e Samuel sejam interrogados imediatamente. Ele sabe que essa pedida abre a porta de um formigueiro assassino, mas também sabe que alguém ali está mentindo bonito. Só que a surpresa final não vem de Agripino, e sim de Tânia. Depois de jogar Filipa na parede com sua presença, ela dispara a sentença que muda tudo. Eu sei quem matou o Abel. A frase cai como uma bomba. Filipa empalidece. Tânia sorri como quem controla o tabuleiro inteiro. O jogo começou e ninguém está seguro. Samuel vai finalmente dar o bote que o público esperava. Depois de anos sendo manipulado, humilhado e usado por Jaques, o rapaz decide que não vai mais viver sob o domínio do tio, mas ele não age sozinho. Leona, com aquela inteligência fria e senso de estratégia que poucos personagens conseguem alcançar, se une a ele e transforma a vingança em algo maior. Um plano cirúrgico, passo a passo, que não deixa brecha para Jaques escapar. Tudo começa quando Samuel percebe que Jaques está prestes a cometer mais um golpe contra a família. Dessa vez, o vilão pretende fugir com documentos falsificados, apagar rastros do assassinato de Abel e ainda empurrar toda a culpa em cima do próprio Samuel. É nesse momento que o rapaz acorda para a realidade. Se ele não agir agora, será destruído. E é Leona quem o puxa de volta para o equilíbrio. Quem diz, olhando nos olhos dele, a gente vai derrubar o Jaques no jogo dele. Vamos mostrar quem ele realmente é. A partir daí, a dupla começa a se movimentar pela cidade como se fosse uma operação secreta. Leona vasculha registros antigos, consegue testemunhos, grava áudios escondidos, resgata conversas esquecidas. Samuel, por sua vez, enfrenta o próprio medo e decide acessar as memórias mais dolorosas que guardou em silêncio. Memórias que podem ser a chave para provar que Jaques tirou a vida de Abel e manipulou tudo com sangue frio. Enquanto isso, o vilão começa a perceber que algo estranho está acontecendo. Ele tenta se esquivar, tenta controlar Samuel pelas palavras, tenta usar Rosa como escudo emocional, mas nada funciona. O cerco vai apertando. A cada movimento de Samuel e Leona, Jaques perde mais um pedacinho de controle até o momento em que a verdade se torna inevitável. E quando a bomba explode, explode bonito. Samuel e Leona conseguem expor Jaques diante de todos, revelando a mentira, o assassinato, as fraudes e os anos de manipulação. A polícia chega na hora, com sirenes cortando o ar. Jaques tenta fugir, claro que tenta,
Mas pela primeira vez na vida, ele corre sem saber para onde ir. E é assim que ele se torna foragido. Uma sombra desesperada vagando por becos e estradas, perseguido pela própria culpa e pela lei. Mas a fuga dura pouco. Numa batida pesada, a polícia cerca o carro roubado que ele tentou usar para escapar. Jacques é arrancado do volante com violência, jogado no chão, algemado ali mesmo, diante de curiosos, repórteres e celulares gravando tudo. A máscara cai. E cai para nunca mais voltar. Levado para o presídio, Jacques conhece o sabor do medo real. Nada de poder, nada de influência, nada de charme manipulativo. Ali dentro, ele é apenas mais um. Apenas um número. Apenas um homem que matou o próprio irmão, e isso, naquele lugar, é sentença social de morte. Assim que entra na ala de triagem, a tensão aumenta. Os presos o encaram como quem fareja carne fresca. Um deles, enorme, tatuado até o pescoço, se aproxima devagar, com aquele sorriso torto que já anuncia desgraça. Ele cutuca o peito de Jacques e pergunta com a voz arrastada: "Ô seu calango seco, foi você mesmo que matou o próprio irmão?" Jacques tenta reagir, tenta erguer o queixo como sempre fez, mas a postura altiva desaba. Ainda assim, o orgulho fala mais alto do que o bom senso. "Quem te deu respeito para falar assim comigo?" A resposta vem rápida, um empurrão que faz Jacques bater nas grades, um soco seco no rosto tão forte que ele cai no chão com o nariz sangrando. O coro é imediato, risos, provocações, insultos. Ali dentro, ele vira chacota, vira alvo, vira mocinha, como os detentos sussurram só para vê-lo estremecer. A direção do presídio, percebendo o risco, o arrasta para a solitária. Mas o castigo é pior do que o convívio. Ali, sentado no frio do concreto, ele é engolido por uma escuridão espessa, sufocante, que parece pulsar nas paredes. Uma cela úmida, abafada, sem janelas, a própria sombra do inferno. Do lado de fora, Dona Rosa tenta visitar o filho, desesperada, chorosa, implorando a quem passa pela portaria. Mas ninguém permite. O nome Jacques já está queimado até entre guardas. Ordenam que ela volte outro dia, mas todos sabem. Ele está trancado, isolado, escondido num buraco onde ninguém tem permissão de entrar. Enquanto isso, na cadeia, Jacques passa a primeira madrugada completamente só, ouvindo gritos de outros presos ecoando pelo corredor, sentindo o cheiro de mofo, sangue e suor. Ele entende, tarde demais, que sua era acabou, e que Samuel e Leona, juntos, acabaram de virar o jogo com uma precisão que ele jamais imaginou. A partir daqui, tudo pode piorar. E vai. A queda de Jacques ganha força dentro e fora da prisão. Enquanto ele enfrenta o silêncio brutal da solitária, o mundo lá fora se transforma rapidamente. O nome dele vira manchete na televisão, nos jornais, em todos os portais. Repórteres acampam na porta do presídio, tentando arrancar qualquer informação. Moradores se juntam em frente ao portão com cartazes de revolta, chamando-o de monstro, assassino, covarde. E é nesse clima explosivo que Samuel começa a perceber o peso emocional do que acabou de fazer. Ele não sente culpa, sente alívio. Pela primeira vez, consegue respirar sem olhar por cima do ombro. Leona fica ao lado dele o tempo todo, guiando cada passo, impedindo que ele se perca no próprio trauma. Ela sabe que a exposição pública virá forte e o prepara. Agora você é visto como herói, mas vai doer mesmo assim. Mesmo assim, Samuel decide que não vai fugir do holofote. Ele marca uma entrevista ao vivo diante de todo o país, para contar como foi manipulado por Jacques desde criança. Sua fala arrepia. Ele revela como o tio o obrigava a mentir, como o fez acreditar que Abel era culpado pela própria ruína, como usava o medo para controlar tudo. O público fica devastado. Nas redes sociais, a hashtag explode. Enquanto isso, a situação de Jacques dentro do presídio piora ainda mais. Os carcereiros decidem tirá-lo da solitária para transferi-lo para outra ala, acreditando que a pressão pública pode causar problemas. Mas o movimento gera caos. Na saída do corredor, quando as luzes falham por alguns segundos, um grupo de presos começa a bater nas grades, gritar, provocar,
como se anunciassem uma caçada. Jacques perde o pouco controle que tinha e tenta correr, mas é segurado pelo braço. Um dos detentos cospe no chão, bem diante dele, e dispara: "Aqui você não manda em nada! Aqui você é só um covarde!" A transferência acaba sendo feita às pressas, já com reforço policial. Lá dentro, todos percebem. Jacques virou alvo prioritário, e nenhuma cela vai protegê-lo por muito tempo. Do lado de fora, Rosa entra em colapso. Desesperada, ela começa a implorar à Polícia Federal, à Defensoria, a qualquer autoridade que possa ouvir. Mas ninguém quer se responsabilizar por colocar o nome em defesa de um homem acusado de assassinar o próprio irmão. Rosa anda pela cidade como sombra, implorando por ajuda, enquanto vizinhos cochicham, comentam e viram o rosto quando ela passa. E então, uma nova reviravolta começa a se formar. A delegada Valquíria inicia uma análise profunda dos documentos encontrados com Jacques antes da prisão e descobre que ele mantinha conversas secretas com uma pessoa misteriosa que ainda não entrou na mira da polícia. Alguém mais estava envolvido. Alguém que ajudou Jacques a esconder provas, apagar rastros e manipular informações sobre a morte de Abel. Quando a notícia chega aos ouvidos de Samuel, o mundo dele volta a tremer. Leona, sempre um passo à frente, entende de imediato. Essa história não acabou. Ele não fez tudo sozinho. Se a gente não achar esse cúmplice, a verdade fica incompleta. O vilão percebe que o castelo que construiu, feito de manipulação, trapaça e conveniências, a verdade envolvendo a morte de Abel retorna com força devastadora, atingindo o empresário como uma sentença inevitável. O fantasma do crime, que ele acreditava ter enterrado em silêncio, reaparece com fúria, disposto a cobrar cada mentira dita, cada passo calculado, cada fio que ele puxou para conseguir o poder dentro da Boaz. Enquanto o cerco se fecha, Danilo assume a postura mais difícil de sua vida. Cansado de carregar a culpa, o rapaz toma uma atitude inesperadamente nobre. Decide se entregar. Ele caminha até a delegacia com o coração pulsando acelerado, consciente de que sua decisão tem peso histórico dentro da trama da novela. Ali, diante da delegada Valquíria, ele não esconde nada, nem tenta amenizar sua participação. "Eu vim porque não dá mais para fugir", ele afirma com a voz trêmula, mas firme o suficiente para provar que sua escolha é definitiva. Durante o depoimento, Danilo revela cada detalhe que havia tentado guardar às sombras. Ele explica como Jacques provocou a morte de Abel, como manipulou as circunstâncias para que o crime parecesse acidente e como usou a fragilidade emocional dele para conseguir acesso aos mecanismos que permitiriam cortar os freios do carro. A delegada escuta tudo com frieza profissional, anotando cada informação, cada lacuna, cada implicação judicial que se avoluma à medida que o cúmplice confessa. Nos próximos capítulos, a delegada passa a interpretar o cenário com precisão cirúrgica. Danilo não só confirma a culpa de Jacques, como também escancara a extensão da fraude. Ele assume sua própria parcela no desastre e deixa claro que, embora não tenha tocado diretamente no veículo, ofereceu o conhecimento técnico que tornou o crime possível. Valquíria, ao perceber o peso das informações, compreende que o caso se encaminha para um desfecho e não hesita. Autoriza a prisão preventiva do empresário. É a partir desse momento que a novela entra em um novo nível de tensão. Quando Jacques descobre que Danilo abriu a boca, seu sangue gela. Ele perde o controle por alguns instantes, mas logo tenta recompor sua máscara habitual. A polícia, agora munida de provas e depoimentos detalhados, avança rápido e o empresário percebe que ou age imediatamente ou será algemado diante de todos que enganou. Então ele decide fugir. Sem pestanejar, sem hesitar, sem demonstrar nenhum sinal de desconforto, Jacques coloca em prática um plano antigo, preparado justamente para o caso de uma emergência como essa. Ele se despede de Rosa com falsa suavidade, de Davi com palavras calculadas e até de Ayla, usando um tom quase paternalista. Todos continuam completamente alheios ao que está prestes a acontecer. Apenas Samuel desconfia. O mocinho tenta interceptá-lo, tenta impedir a fuga, tenta se colocar entre o criminoso e a liberdade.
Mas Jacques, ágil, desesperado e astuto, consegue escapar por um triz. Enquanto isso, a delegada Valquíria analisa o cenário com olhos afiados. A fuga de Jacques não é apenas uma tentativa de autopreservação. É uma ameaça em potencial. Um homem que mente com tanta facilidade e que já participou de um assassinato não pode ser subestimado. Ela monta uma força-tarefa especial, convoca agentes experientes e estabelece pontos de vigilância pela cidade. A ordem é clara. Jacques deve ser capturado antes que faça mais vítimas. A caçada se intensifica. As ruas se tornam tabuleiro de xadrez. Cada movimento do vilão é analisado com precisão. Rastros antigos são revisitados, câmeras são verificadas, informantes são acionados e a delegada amplia o raio de monitoramento na tentativa de prever o próximo passo do foragido. Mas Jacques sempre jogou com vantagem e sabe exatamente onde se esconder. Ele recorre à última pessoa que poderia comprometê-lo ainda mais. Tânia, a megera, que também já transitou entre crimes e alianças perigosas, não hesita em ajudá-lo. Nos próximos capítulos, o público verá Tânia criando rotas alternativas, fornecendo documentos falsos, desviando pistas, destruindo provas e oferecendo abrigo em locais onde a polícia jamais procuraria de imediato. Ela se torna a principal cúmplice do fugitivo, alimentando sua paranoia e, ao mesmo tempo, fortalecendo sua segurança momentânea. Os dois se escondem em um galpão afastado, depois em uma casa abandonada perto da estrada, depois em um quarto de fundos de uma pensão barata. Cada refúgio dura poucas horas, a pressão é constante. A polícia está sempre um passo atrás, mas nunca o suficiente para capturá-lo. Enquanto isso, a notícia da fuga toma conta da cidade. Rosa entra em choque ao perceber que foi manipulada mais uma vez. Davi tenta entender como não viu os sinais. Ayla questiona tudo o que acreditou sobre o homem que considerava um mentor. E Samuel, tomado pela raiva, promete que será ele quem colocará Jacques atrás das grades, custe o que custar. Do outro lado, Jacques começa a sentir o peso da própria ruína. Ele sabe que a vida que tinha acabou. Sabe que está esgotado, acuado, sem aliados de confiança. Mesmo assim, insiste em continuar fugindo, convencido de que ainda pode virar o jogo, ainda pode se reinventar, ainda pode escapar da justiça mais uma vez. E é aí que a novela ganha uma nova camada de tensão. A delegada Valquíria intensifica o cerco, Tânia se compromete cada vez mais, Danilo enfrenta as consequências de sua confissão e a população fica dividida entre choque, medo e indignação. Jacques passa a viver como um fantasma à margem da própria história. Cada amanhecer se torna um lembrete brutal de que sua vida luxuosa acabou, e agora o que resta é sobreviver na sombra das decisões que tomou. Exausto, paranoico e cada vez mais agressivo, ele começa a ter atritos com Tânia, que mesmo disposta a ajudá-lo, percebe que está se envolvendo em algo muito maior e muito mais perigoso do que havia calculado. Enquanto isso, a delegada Valquíria aprofunda a investigação e descobre detalhes que até então estavam ocultos. Ela percebe um padrão nos deslocamentos do foragido e entende que Jacques não está se movendo ao acaso. Ele está tentando chegar a alguém ou recuperar algo que deixou para trás. A polícia, então, redireciona esforços para monitorar pessoas de seu círculo íntimo, acreditando que ele poderá tentar contato novamente. Rosa, pressionada pela culpa e pela sensação de ter sido enganada desde o começo, decide cooperar com a delegada. Ela entrega informações que guardou por medo, incluindo locais onde Jacques costumava se esconder quando queria pensar longe dos problemas. Davi também presta depoimento, revelando situações que até então havia considerado irrelevantes, mas que para Valquíria encaixam peças fundamentais na rota de fuga do empresário. Ayla, profundamente abalada, tenta entender como foi capaz de confiar cegamente em alguém que sempre se mostrou calculista. A jovem revive conversas antigas e se lembra de frases soltas que agora soam como avisos tardios. Cada memória se transforma em evidência emocional do quanto esteve próxima do perigo. Samuel, por sua vez, se torna a peça-chave do time policial, já que conhece melhor que todos as reações do inimigo. Ele alerta Valquíria.
Jaques não corre para longe. Ele corre para onde acredita ter controle. Esse aviso muda o jogo. A delegada identifica que o foragido tenta se aproximar de uma propriedade rural que Jaques havia comprado secretamente. Um local isolado, com acesso difícil e pouca vigilância urbana. A equipe monta uma operação silenciosa, acreditando que poderá surpreendê-lo no momento exato em que tentar se instalar ali. Enquanto isso, Tânia começa a sentir o peso da perseguição. Ela recebe mensagens anônimas, percebe movimentações estranhas nos arredores dos refúgios e entende que está prestes a ser capturada junto ao comparsa. A tensão cresce entre ela e Jaques, principalmente quando ele afirma que, se necessário, usará qualquer pessoa como escudo. Esse comentário acende um alerta interno na megera, que por instantes se questiona se vale a pena arriscar tudo por alguém que sequer demonstra gratidão. A caçada atinge seu ápice quando a polícia finalmente identifica rastros recentes na área rural. Valkyria autoriza o cerco total e drones passam a monitorar cada centímetro do terreno. O clima é de respiração contida, como se qualquer movimento pudesse desencadear uma nova tragédia. Danilo se entrega à polícia por ser cúmplice na morte de Abel e recusa advogado para deixar a cadeia, e a decisão provoca um efeito dominó devastador. Danilo finalmente assumirá a culpa pela morte de Abel e tomará a decisão mais radical de sua vida: enfrentar a justiça sem defesa, de peito aberto, como se estivesse buscando a própria redenção a qualquer preço. A novela mergulhará fundo na queda moral, no arrependimento e nas consequências que começam a se espalhar como rastilho de pólvora pela família Boaz, pela polícia e pelos envolvidos direta ou indiretamente no crime que mudou a vida de todos. O público verá Danilo em um dos momentos mais vulneráveis desde sua primeira aparição na trama. Sem conseguir dormir, atormentado pelos flashes da noite em que explicou a Jaques como um carro perde completamente o controle ao ter os freios sabotados, ele finalmente se dará conta de que sua omissão foi tão grave quanto a ação do vilão. O rapaz, que até então vinha tentando convencer a si mesmo de que não fez nada com as próprias mãos, será esmagado pelos acontecimentos revelados por Tânia e pela conversa decisiva com Filipa, que funcionará como um espelho cruel, mostrando a realidade que ele se negou a encarar por tempo demais. O clima ficará ainda mais pesado quando Tânia, tomada por uma mistura de desespero e revolta, decidir desmascarar Jaques e Danilo de uma só vez. Tânia contará a Filipa, com riqueza de detalhes, tudo o que ouviu sobre a sabotagem no carro de Abel, inclusive a confissão do próprio Danilo sobre ter ensinado o vilão a cortar a mangueira responsável pelo sistema de frenagem. Filipa, já emocionalmente instável desde a tragédia, ficará transtornada com a revelação. Sua resposta será imediata. Ela irá atrás de Danilo, o encurralará e exigirá a verdade. O rapaz tentará se defender, argumentando que não imaginava que Jaques usaria aquilo para matar Abel, mas a viúva será incisiva ao afirmar que não existe curiosidade inocente quando alguém está lidando com um homem como Jaques. Esse embate deixará Danilo ainda mais destruído. Ele tentará fugir da conversa, se recusará a ir à delegacia naquele primeiro momento e se esconderá atrás de justificativas frágeis. Mas será apenas questão de tempo até que a consciência e o peso do olhar de Filipa o quebrem completamente. Jaques começa a sentir o cerco se fechar e reagirá com violência silenciosa. Enquanto Danilo entra em colapso, Jaques começa a perceber que algo mudou no ar. Telefones que antes tocavam, agora silenciam. Funcionários que lhe deviam favores começam a evitar contato. Até Mauro, um de seus braços mais próximos dentro da Boaz, se mostra inquieto com os boatos que começam a circular nos bastidores da empresa. O vilão sentirá pela primeira vez a ameaça real de perder o controle. Ele pressionará Danilo discretamente, tentando garantir que o cúmplice mantenha a versão falsa sobre o acidente. Mas o rapaz, abalado e emocionalmente destroçado, não consegue mais sustentar a mentira com a mesma firmeza de antes. Daí em diante, a novela mostrará Jaques em um estado crescente de paranoia, disposto a qualquer coisa para evitar que Danilo se torne um traidor,
desde manipulações pesadas até tentativas sutis de intimidação. Quando Danilo finalmente reunir coragem para admitir a verdade, será na frente de 3 pessoas que jamais imaginaram ouvir aquela confissão: Manuel, Léo e Marlon. A cena será uma das mais fortes da semana. Abatido com a voz trêmula, Danilo confessará que não apenas sabia da sabotagem, mas que ensinou Jaques a realizar o procedimento. Manuel ficará atônito, lembrando das vezes em que defendeu o rapaz dentro da própria delegacia. Léo se levantará, revoltado, perguntando se o amigo tem ideia do que causou à família de Abel. Marlon, inicialmente sem reação, ficará dividido entre o desejo de proteger Danilo e a consciência de que o amigo ultrapassou qualquer limite moral. Mesmo diante da indignação dos 3, Danilo não recuará. Ele avisará que já decidiu se entregar e que não quer perdão ou justificativas. Quer apenas assumir sua parcela de responsabilidade antes que Jaques afunde outras vidas. A cena em que Danilo aparece na delegacia será carregada de tensão emocional. O público verá o rapaz trêmulo, porém firme, entrando pela porta principal, caminhando até o balcão e dizendo com voz embargada: "Eu vim me entregar, sou cúmplice da morte de Abel." Manuel, que estará na delegacia justamente naquele turno, ficará completamente abalado. O policial pedirá calma, tentará entender todos os detalhes, mas Danilo estará decidido. Ele contará que quer dar seu depoimento formal, que quer ser preso e que não quer nenhum tipo de favorecimento. A bomba maior virá alguns minutos depois, quando Marlon chegar e pedir para acompanhá-lo durante o processo. Danilo recusará, e recusará também o advogado que Léo tentará contratar às pressas. Ele justificará dizendo que quem faz o que eu fiz tem que encarar o mundo de frente. Filipa, ao saber da decisão, irá até a delegacia desesperada, chorando, implorando que ele não jogue sua vida no lixo. Mas Danilo, quebrado por dentro, dirá que é o mínimo que ele pode fazer por Abel. A entrega de Danilo cairá como uma bomba dentro da Boaz. Nos corredores da empresa, funcionários começarão a comentar que o garoto se entregou, que tem coisa muito errada acontecendo, que a polícia deve estar chegando na diretoria. Jaques tentará manter a postura firme, mas ficará evidente que ele está perdendo o controle. Mauro, que antes era aliado, perceberá que apostar em Jaques pode ser uma sentença perigosa. E Samuel, ao saber da confissão de Danilo, terá certeza absoluta de que o rival está por trás da morte de Abel, reacendendo o desejo de expor Jaques de uma vez por todas, custe o que custar. A novela dará destaque ao drama emocional vivido por Filipa. Ela se sentirá traída, enganada e usada por todos ao seu redor. Em cenas intensas, ela lembrará de conversas com Abel, das últimas semanas de vida do marido, das pequenas desconfianças que ela ignorou por amor, tudo retornando com força, como se o passado estivesse cobrando sua dívida emocional. Filipa começará a investigar por conta própria, perguntando a pessoas da Boaz, revisitando mensagens antigas de Abel e até vasculhando objetos pessoais do marido. Ela verá sinais que não tinha percebido antes. Mensagens apagadas, ligações suspeitas, anotações escondidas. E começará a montar o quebra-cabeça de forma silenciosa, perigosa. Enquanto isso, Danilo já estará na cadeia, dividindo espaço com criminosos comuns, dormindo em colchão fino e recusando qualquer tipo de privilégio. Ele pedirá apenas uma coisa a Marlon: que cuide de sua família enquanto ele não puder fazê-lo. Filipa vai viver momentos de puro terror. Depois que Danilo, tomado pelo pânico, entrega a viúva para Jaques, o vilão age com a frieza de quem não teme limites. Ele decide interná-la à força numa clínica psiquiátrica afastada, um lugar onde o silêncio pesa mais do que as paredes acolchoadas e onde cada enfermeiro parece treinado para calar qualquer tentativa de resistência. Lá dentro, Filipa se vê reduzida, desacreditada, invisível, exatamente como Jaques queria. E enquanto isso acontece, o mundo ao redor começa a perceber que há algo muito errado. Nos corredores da clínica, Filipa caminha desnorteada, ainda com os pulsos marcados pela contenção.
A cada passo, o desespero se agarra ao peito dela como se tivesse vida própria. Ela tenta argumentar com enfermeiros, médicos, qualquer pessoa que pareça um pouco mais humana, mas todos agem como se estivessem seguindo uma ordem hierárquica poderosa demais para ser questionada. Eu não sou louca, eu fui sequestrada. Por favor, alguém me escute! Gritará ela, mas ninguém reage. O som ecoa, bate nas paredes frias, morre ali mesmo. Enquanto isso, na cidade, a notícia da morte de Ricardo continua se espalhando como uma sombra. Tânia, completamente abalada, percebe que carregar a verdade sozinha pode ser o maior erro da sua vida. Ela sabe que Ricardo morreu justamente porque tinha o vídeo que destruiria Jaques. E agora, mais do que nunca, ela sente que precisa agir. Só que ao descobrir que Filipa desapareceu de forma repentina, Tânia começa a se perguntar se não chegou tarde demais. A culpa, o medo e a sensação de que está sendo observada passam a acompanhá-la como um espectro. Samuel, por sua vez, recebe a bomba. Filipa havia procurado por ele. Havia contado que Jaques sabotara o carro de Abel. Tinha prometido entregar provas. Tinha falado em justiça. E agora, sumiu. Do nada. Samuel começa a juntar as peças e o quebra-cabeça que se forma aponta para um só nome: Jaques. Algo dentro dele desperta. Um instinto de proteção, uma raiva antiga, um senso de dever que grita mais alto do que qualquer cautela. O público verá Samuel iniciando uma busca silenciosa, porém implacável, para entender o que aconteceu com Filipa. Ele sabe que quando Jaques está envolvido, nada é coincidência. Enquanto isso, Danilo vive sua própria tortura interna. Ele não queria se meter nisso, não queria ser cúmplice, não queria sentir o pavor de, a qualquer momento, ver seu nome atrelado às atrocidades de Jaques. Mas já era tarde demais. Ao entregar Filipa, ele assinou um pacto invisível com o demônio. E o peso desse pacto começa a cobrar seu preço. Danilo passa noites em claro, repassando mentalmente a cena em que Filipa o olhou com desespero, suplicando para que ele acreditasse nela. Ele tenta se convencer de que não tinha escolha, que apenas se protegeu. Mas a consciência não o deixa em paz. Decidido a reparar parcialmente o estrago que causou, Danilo tenta descobrir onde Filipa está. É aí que ele procura Pam, pedindo a chave da casa da viúva para investigar algum rastro. Pam, desconfiada e ferida pela recente avalanche de intrigas envolvendo Jaques, recusa de imediato. Eu não vou meter minha mão nessa história, Danilo. O que você está escondendo? Perguntará ela, com a voz trêmula. Danilo se embanana, tropeça nas próprias palavras, mas Pam percebe que há algo ainda mais sombrio por trás do pedido. Nas próximas cenas, esse embate terá consequências. Enquanto isso, Filipa tenta sobreviver dentro da clínica. Ela começa a reparar em detalhes sinistros. Portas trancadas mesmo durante o dia, pacientes sedados andando como sombras, câmeras posicionadas em ângulos que não deveriam existir, enfermeiros cochichando sobre a nova interna problemática. Tudo aponta para um fato. Aquilo ali não é uma clínica comum. É um depósito humano onde Jaques tem controle absoluto. E então surge Joana, uma funcionária jovem que tenta aparentar frieza, mas carrega nos olhos um lampejo de dúvida, talvez até de compaixão. Filipa implora a ela. Primeiro, Joana se mantém rígida, repetindo o protocolo como uma máquina programada. A senhora precisa cooperar, Filipa. Seu quadro é delicado. Aqui estamos para ajudar. Mas Filipa percebe uma rachadura naquela fachada. Em um momento de vulnerabilidade, ela segura o braço da funcionária com força desesperada e sussurra: Ele vai me matar. Você não entende. Eu não deveria estar aqui. Isso é um sequestro. Por favor, me ajude. A partir daí, um conflito interno nasce em Joana. Ela começa a observar Filipa de longe. Vê que a mulher não age como alguém em surto. Não grita sem sentido. Não fala coisas desconexas. Pelo contrário, sua lucidez é assustadora. E isso planta uma semente perigosa na cabeça da funcionária. Algo dentro dela começa a desconfiar que a clínica esconde muito mais do que prontuários e prescrições.
Nos próximos capítulos, Joana será colocada diante de uma escolha que pode mudar todo o rumo da história. Enquanto Filipa tenta, a cada nova tentativa frustrada, encontrar uma brecha para escapar, Jacques se move nas sombras, preparando o próximo passo. Ele acredita que venceu, que silenciou a única testemunha que poderia derrubá-lo. E é justamente nessa zona de conforto venenoso que o vilão se torna ainda mais perigoso. Ele passa a construir álibis, manipular pessoas, forjar documentos e, sem saber, desperta a atenção de alguém inesperado. Mauro, o fiel escudeiro que começa a notar inconsistências demais. Filipa percebe que precisa agir rápido. Cada minuto na clínica torna sua situação mais perigosa e Jacques pode estar preparando algo ainda pior. Ela tenta memorizar as rotas, contar quantas portas têm trancas duplas, observar onde ficam câmeras e onde há cantos cegos. O desespero vira estratégia. A cada noite, ela finge calmaria, finge conformidade, finge que os sedativos estão fazendo efeito. Tudo para reduzir a vigilância ao seu redor. Em uma dessas noites, porém, algo acontece. Filipa escuta passos apressados no corredor, vozes tensas, recortes de frases que atravessam a porta. Ela não pode sair da cama hoje. O doutor não autorizou visitas. Reforça a sedação. O coração dela dispara. Ela entende que há algo prestes a mudar, e não para melhor. A adrenalina sobe como uma maré brava. Ela se esconde atrás da cama, posicionando-se de forma que possa ver quem entra. A porta se abre devagar. Uma enfermeira entra com uma bandeja. Filipa prende a respiração. A mulher deposita a medicação sobre a mesa e sai, voltando a trancar a porta. Filipa se aproxima e vê. Os comprimidos são muito mais fortes do que os que vinha tomando. Uma sedação profunda. Uma forma de silenciá-la de vez. Ela sente o pânico subindo de novo. Enquanto isso, Samuel começa a reunir informações por conta própria. Primeiro, pergunta a Tânia onde Filipa estava na última vez em que foi vista. Depois, começa a ligar para clínicas, hospitais, lugares afastados que poderiam servir de esconderijo. Ele sabe que Jacques não faria nada em lugares óbvios. Em paralelo, Mauro, desconfiado, começa a entender que o chefe está mentindo demais. O jeito como Jacques fala, como evita perguntas, como se irrita quando o nome de Filipa surge, tudo isso começa a corroer a lealdade de Mauro. De volta à clínica, Joana retorna ao quarto de Filipa num momento raro de coragem. Ela olha para os lados, checa se o corredor está vazio e entra rápido. Fechando a porta, sussurra: "Eu não posso te tirar daqui, mas talvez consiga impedir que te cedem hoje." Filipa agarra essa chance com a força de quem está se afogando e encontra um tronco para se apoiar. Joana recolhe as pílulas da bandeja e guarda no bolso, substituindo-as por comprimidos inofensivos. "Isso só te dá tempo", avisa ela. O doutor está desconfiado. Se perceber algo, pode piorar tudo. A notícia corre silenciosa pela clínica. A interna nova está ficando vigilante demais. Isso coloca Filipa oficialmente na mira dos profissionais mais rígidos do lugar. Ela percebe olhares longos, conversas interrompidas, portas que não deveriam estar trancadas estão, e as que deveriam estar abertas de repente permanecem fechadas. Sinais de alerta por toda parte. Enquanto isso, Danilo toma uma atitude desesperada. Sem conseguir a chave com Pam, ele resolve ir até a casa de Filipa mesmo assim. Força a janela, entra escondido e começa a vasculhar tudo em busca de algum vestígio que possa ajudá-lo a descobrir onde ela foi parar. Mas o que encontra o deixa ainda mais nervoso. O celular de Filipa esquecido sobre a mesa, as mensagens não lidas, o rastro claro de que ela saiu às pressas. Ele se dá conta de que Jacques arquitetou algo muito maior do que imaginava. E agora Danilo teme ser a próxima peça descartável.